Em nome de Jesus, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração de cada um de vocês, amém? Amém. Esteja no nosso coração, né? No meu também. Vocês estão bem? Amém, eu também estou bem. E olha, o pessoal da Calafate aí arrebentando, né? Eu falei com o Marcelo que passando esse período da pandemia aí, quando a gente puder juntar mais, então a celebração da Santa Ceia nós vamos fazer juntos. O pessoal do Calafate vai vir para cá para a gente fazer junto. Nós vamos alugar um ônibus e trazer o povo do Calafate para cá para a gente ceiar juntos, amém? E prepara aí para fazer mais apresentações, né? Ok? Deus abençoe. E orem, né? Que maravilha é o povo de Deus se levantando para orar, a gente que se dispõe a orar para conquistar vidas, para que o inferno seja saqueado. Amém, queridos? Bom, vamos compartilhar a palavra. Queridos, amanhã é a segunda, depois a terça, dia 7. Dia 7 vai ter grande manifestação no país inteiro em defesa da pátria brasileira. Tem muitas coisas acontecendo aí que estão contrárias aos propósitos que foram estabelecidos na Constituição. E os cristãos do país inteiro estão unidos também para se manifestar neste dia. E eu recomendo que, se você puder ir, vá. Mas a consciência de cada um. Eu estarei lá, minha esposa estará lá. Não sei se os meus filhos todos estarão, mas nós iremos lá dizer que também não estamos satisfeitos com o que estão fazendo aí. Estão querendo calar. Veja, essa não é uma manifestação em favor do nosso presidente Bolsonaro. É uma manifestação em favor do Brasil e também da igreja brasileira. Preciso que isso fique bem claro. Porque estão tentando calar a voz da igreja. Não se iludam, porque por trás de tudo isso tem uma perseguição velada à igreja de nosso Senhor Jesus Cristo aqui na terra. E nós vamos, enquanto podemos falar, nós vamos falar. É claro que eu tenho dito, vai chegar um momento que vão caçar mesmo a voz da igreja. Assim como eu estou falando aqui, eu faço um programa de rádio. Isso vai chegar um momento que vai acabar, que nós não vamos ter mais esse espaço. Mas enquanto pudermos falar e lutar para continuar falando, nós temos que fazer isso. E como que se faz isso? De duas formas. A primeira é orando para que o Senhor não deixe que essas portas se fechem, as portas da palavra, da divulgação da palavra se fechem. Esse é um ponto. E o outro é nós mesmos nos manifestando como cidadãos brasileiros, dizendo: nós não queremos isso para a nossa nação, nós queremos liberdade, o direito de dizer o que nós pensamos, o direito de nos manifestar. Nesse momento nós temos alguns jornalistas presos no Brasil, deputados presos, e alguns deles são cristãos. E tem muita perseguição aí em cima daqueles que defendem os valores que falam de Deus e da família. E os valores também ligados à religião. Eles estão querendo tirar tudo do caminho, tornar o Brasil um país ateu. Esse é o propósito, é tirar Deus de tudo que se manifesta diante dos olhos do ser humano. É claro que não vão conseguir, porque Deus está acima de tudo isso. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. Mas nós, como igreja, temos que nos manifestar. Então, a escolha é sua a respeito de quem não concorda com isso que eu estou falando aqui. Mas, como líder de vocês,
E como cidadão eu tenho a obrigação de falar isso para vocês. É bom que os cristãos se manifestem. Porque nos países de bandeira vermelha, os cristãos já não se manifestam mais. Não pensem que na China cristão tem vez. Eles estão, inclusive agora, saiu recente, eles queimando livros religiosos e estão fazendo lavagem cerebral em grupos que tem uma religião. Eles estão sendo colocados em campos, verdadeiros campos de concentração, para serem bombardeados 24 horas para esquecer esse negócio de Deus. Isso está acontecendo lá na China, viu? Não se enganem. E a mesma proposta de todos os países comunistas. Não se iludam com o país comunista. Não se iludam com o socialismo. Eu vim de lá. Eu sei o que é isso. Só que eu também fui massa de manobra, porque eu achava que o que eles defendiam era aquilo que era de aparência. E na verdade não era. Eles defendem um controle totalitário, em que as pessoas não têm direito a absolutamente nada, senão respirar. Ok? Tudo é o Estado que manda e o Estado que determina a sua condição de vida. Aí você olha e diz assim: não, mas no Brasil não é assim, nós somos um país livre. Será que nós somos um país livre? Eu pergunto a você se você pode hoje, pela lei, você pode bater no seu filho, disciplinar o seu filho com um galho de goiaba, aquele galho de goiaba assim, assado no fogo, para ele ficar bem. Você sabe que não pode. Você, se for denunciado, você pode ser preso. O que é isso? É o Estado lá dentro da sua casa. O Estado está dizendo que já está lá nas escolas. Você como pai não pode educar o seu filho. Você não tem que dizer o que é que seu filho pode e o que seu filho não pode fazer. O Estado pode. A escola pode. Então ela pode dizer para o seu filho, para a sua criança, que ela nasceu com um pênis, ela nasceu com a vagina, mas isso não quer dizer necessariamente que ela seja um homem ou seja uma mulher. Quem vai decidir se ela quer ser mulher ou quer ser homem é ela mesma. Então isso o Estado pode dizer, mas o pai não. Essas coisas estão acontecendo, não é lá no país da bandeira vermelha. Essas coisas estão acontecendo aqui no Brasil. As escolas estão sendo controladas já pelo comunismo no Brasil. No Brasil. As instituições estão aparelhadas. Quando eu digo aparelhado, o comunismo está lá dentro. Os tribunais superiores estão lá sendo governados por isso. E grandes esferas de governos estão também sendo dominadas pelo comunismo. Então esse é o último respiro. Ou nós nos manifestamos para dizer isso, e aí dando autoridade ao presidente de agir constitucionalmente como ele precisa agir, ou esqueça e comece a se preparar para uma perseguição maior. A escolha é sua, ok? Dito isto, vamos compartilhar a palavra. Alguém poderia, quem pega mais um outro irmão aí, pega aqui, ajuda quem coloca aqui. Queridos, hoje nós vamos celebrar a Santa Ceia. E nós vamos falar um pouco sobre isso. Pode pôr mais na frente. Aí. Obrigado. Afasta aí, porque alguém pode pisar aí na borda aí da quadra. Isso, ok. Pode pisar e cair. Ok, queridos, então nós temos a Santa Ceia hoje. Nós vamos celebrar a ceia. E nós vamos fazer uma meditação antes de celebrar. E ouçam o que eu estou falando, celebrar. Porque celebração envolve alegria, né? Então vamos lá. João capítulo
11, em João capítulo 11, nós encontramos algo que é bastante interessante para a nossa reflexão nesta noite. João 11, 1. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Então, Jesus está dizendo aqui que tem enfermidade que não é necessariamente uma ação demoníaca, ou ainda que seja, mas Deus permitiu para que o nome dele seja engrandecido. Ok? Ora, Jesus amava Marta e a sua irmã e a Lázaro. Jesus amava os três. Ouvindo, Jesus amava eles, e eu quero dizer a você que Jesus ama você também e ama a mim. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós quando nós éramos ainda pecadores, éramos ainda seus inimigos. Você morreria por um inimigo seu? Provavelmente não. Mas é importante observar que morreu por amor. Ele morreu por amor a um inimigo. A Bíblia diz que nós estávamos separados de Deus por causa do pecado. E Ele nos amou, Ele nos escolheu e veio e morreu por mim, morreu por ti para nos dar vida, para nos resgatar do pecado. Isso para mim, é algo fantástico. Isso para mim é maravilhoso. Eu fico olhando e dizendo, eu fico pensando comigo mesmo que eu não consigo. Eu olho para mim, eu olho para as pessoas à minha volta, eu olho para a igreja, eu olho para o mundo. Eu vejo como nós nos comportamos, eu vejo como o mundo se comporta e como a igreja se comporta. E eu não consigo entender como que Deus ainda consegue nos amar. Mas o importante, o interessante é que quando nós entendemos que Ele nos ama e entendemos que tudo que Ele fez foi por amor, nós também começamos a amá-lo. E aqui, irmãos, é bom a gente observar que aqueles que amam a Jesus, eles têm que procurar viver uma vida de santidade. Nós temos pregado aqui a respeito da graça. E eu ultimamente tenho ficado preocupado, porque quando eu falo de graça, muita gente está entendendo errado. As pessoas estão entendendo que porque nós estamos vivendo um período chamado período da graça, em que Jesus morreu por nós e que a salvação não é paga, a salvação é de graça. A salvação pode ser para qualquer pessoa que creia, é uma manifestação de fé. Basta que nós creiamos em Jesus Cristo para sermos salvos. Só isso. Nós não temos que pagar promessa, nós não temos que sofrer por causa do nosso pecado, para sermos purgados, para sermos purificados através do sofrimento, da dor, da angústia e da aflição, porque Jesus já fez tudo isso por nós. Ele já pagou o preço por mim e por você. E quando eu falo o preço por mim e por você, a Bíblia diz que Ele levou sobre si, está em Isaías 53, 4, 5, Ele levou sobre si o meu pecado, Ele levou sobre si a minha doença, a minha enfermidade, Ele levou sobre si as minhas iniquidades, e agora eu sou livre disso. Eu sou livre disso porque o que era meu Ele levou sobre si, e abriu a porta, a condição para que eu, como um pecador, como um desgraçado, como ele diz, um cego, pobre e nu, pudesse me reconciliar com Ele pela cruz e me tornar filho de Deus,
com direito à herança, a tudo aquilo que Jesus conquistou para nós lá na cruz do Calvário, com direito à herança, a tudo aquilo que Deus tinha preparado para o ser humano antes do pecado. Então, quando Jesus morre e se manifesta, Ele traz tudo de volta para nós. Tudo aquilo que Adão perdeu, Jesus conquista e coloca diante de nós. Glória a Deus. Glória a Deus. Alguém deu glória a Deus? Quando nós entendemos isso, que agora, gente, quando eu olho para as Escrituras e entendo que eu não tenho que fazer mais nada a não ser crer para ir para o céu, eu fico arrepiado de alegria. Eu fico maravilhado com isso. Por quê? Porque eu olho para a minha vida, eu olho para o que eu era, eu olho para o que eu sou, e eu olho para o que eu ainda preciso ser, e vejo que, mesmo assim, apesar de ser quem eu sou, um pecador, o céu está à minha espera, pelo que Ele fez por mim, não pelo que eu faço. Eu fico maravilhado com esse Deus. Eu fico alegre, eu fico satisfeitíssimo com Ele, porque está tudo pronto, está tudo feito, está tudo de volta. O que eu tenho que fazer? Crer, me arrepender dos meus pecados. E quando eu falo me arrepender dos meus pecados, queridos, é preciso que a gente entenda, existe uma diferença. A Bíblia diz que Pedro negou a Jesus. Jesus disse, Pedro disse, olha, ainda que eu tenha que morrer por tua causa, eu não te negarei. E Jesus disse, Pedro, você vai me negar 3 vezes hoje. E Pedro falou aquilo pela emoção, porque ele falou que não negaria Jesus pela emoção, ele depositou toda a sua confiança na força dele mesmo, e ele veio a negar a Jesus. Mas depois ele se arrependeu e se tornou um dos homens mais poderosos em Deus de toda a história da humanidade. E ele entendeu o amor de Deus, entendeu o chamado de Jesus, e naquela noite ele negou, apesar de naquela noite ele ter negado a Cristo 3 vezes. O final dele foi morrer, também crucificado como o seu mestre morreu. Mas dizem os historiadores que Pedro fez algo diferente. Quando ele estava sendo levado para a cruz, para morrer como o seu mestre morreu, ele disse, olha, eu não sou digno de morrer como meu mestre. Eu não sou digno de morrer como meu mestre, eu quero ser crucificado de cabeça para baixo, porque o meu mestre morreu dessa forma. E então ele foi morto, crucificado de cabeça para baixo, diz a história. Pedro entendeu o chamado. Pedro entendeu o amor de Cristo. Mas a Bíblia diz que Judas, que foi quem entregou a Jesus, a Bíblia diz que ele, depois que fez a besteira que fez, ele ficou cheio de remorso. E então ele foi e se enforcou. Judas se suicidou porque estava cheio de remorso. Então, o remorso traz a morte, o arrependimento traz a vida. Por isso, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, para que vivamos, para que a vida de Deus prospere em nós, para que a vida de Deus se entre em uma dimensão maior em nós, e nós possamos viver uma vida aqui verdadeiramente vitoriosa. O pecado a cada dia bate diante de nós. O pecado, Deus falou a Caim, diz, Caim, eis que o pecado jaz à porta, jaz à tua porta. O pecado jaz à tua porta, cumpre a ti dominá-lo. E a cada um de nós, essa palavra permanece latente,
pecado jaz à nossa porta, mas cabe a cada um de nós dizer não a ele. E aqui entra a graça. O que é a graça, eu tenho dito. A graça é a capacidade que Deus nos dá para dizer não ao pecado. Não é uma licença para você pecar, mas é o poder que Deus lhe dá para dizer não ao pecado. Não, eu não quero pecar. Agora, é claro que para fazer isso você precisa dele, você precisa do Espírito Santo. Aquela palavra que eu digo em quase todo culto, em João 15,5, no final do versículo, Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Então, mesmo para dizer não ao pecado, apesar da graça estar em nós não podemos sozinhos. E se você tentar não pecar na sua força, na força do seu braço, na sua vontade pessoal, vou lhe dizer, você vai pecar mais rápido do que você pensa. Mas se a cada dia, a cada manhã você disser: Espírito Santo, eu não posso resistir ao pecado sozinho. Na minha força eu não posso resistir ao pecado. Isso é humildade, viu, irmãos? E diz a ele: Espírito Santo, me ajude a dizer não ao pecado quando ele bater a minha porta, quando ele estiver diante de mim. Ajude-me a escolher como o Senhor quer que eu escolha, e eu escolherei. E aí nós vamos viver uma vida ainda de pecado, mas com muito maior vitória sobre o pecado. Amém, queridos? Então nós precisamos fazer isso. Voltando lá para o nosso texto. Então, Jesus diz para os seus discípulos que aquela doença em Lázaro era para a glória de Deus. Jesus tinha saído exatamente dali de onde eles estavam, da Judéia. Tinha saído porque os judeus queriam matá-lo. E aí os discípulos e Jesus, na sequência desse texto, eu não vou ler porque o tempo está passando muito rápido. Na sequência, Jesus disse: olha, nós vamos voltar para lá. Mas aí, quando eu falo, a Kelly pode ir projetando aí a sequência do texto. E Jesus diz: olha, nós vamos voltar para lá. O nosso amigo Lázaro dorme. E nós vamos voltar lá. E eles dizem: Senhor, mas se dorme, então ele está no descanso do sono, deixa eu dormir. E Jesus disse: não, vocês não entenderam, Lázaro está morto. E eu vou lá para levantar Lázaro. E Jesus vai. E quando Jesus chega lá, vem a sua irmã, a irmã de Marta, a irmã de Lázaro, Marta, vem e diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus diz: olha, se você crer, você verá a glória de Deus. E Marta diz: olha, ela diz: eu sei que o meu irmão pode ressuscitar no último dia. E Jesus diz: se você crer, você vai ver a glória de Deus. Depois Maria vem e diz a mesma coisa: Senhor, se eu tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus diz: se você crer, você vê a glória de Deus. E Jesus vai lá onde está o Lázaro sepultado. Não era uma sepultura como nós a conhecemos, era uma caverna ali. Ele estava lá dentro de uma caverna. E Jesus mandou tirar a tampa da caverna, a pedra que eles botavam, e mandou Lázaro sair. E a irmã dele ainda disse: Senhor, ele já está com mau cheiro, já está de 4 dias. E Jesus disse: mas eu não te disse que se você crer, você verá a glória de Deus. Porque Jesus é a ressurreição e a vida. Então Jesus diz: Lázaro, saia daí, vem aqui para fora. Queridos, eu não sei o que seria de nós. Eu fico pensando nesse povo que estava ouvindo essa conversa toda aqui. Eu fico pensando que para mim é mais fácil eu crer no que está escrito aqui do que se eu estivesse lá. Jesus falando todas aquelas coisas, aquelas pessoas crendo.
Eu acho fantástico isso, porque o que Jesus falava e eles criam era algo que não era para crer. Para nós é simples, porque nós estamos lendo aqui e a gente já sabe que isso aconteceu. Mas Jesus estava falando para Marta e para Maria: olha, isso vai ser diferente, eu vou ressuscitar, eu vou levantar ele da morte. Então, quando Jesus fala isso e diz: Lázaro, vem para fora, eu acho que tudo parou ali. Houve um silêncio de morte, um silêncio de expectativa do que vai acontecer. E Lázaro sai. Aleluia. E ali se confirmou, a glória de Deus se manifestou naquele lugar. E foi isso que aconteceu, simples assim. Depois o próprio Senhor Jesus morre e ressuscita. Ele também vai para a cruz, morre, e ele diz: olha, eu vou morrer. Antes dele morrer, ele disse: eu vou morrer, o Filho do Homem vai morrer, mas ao terceiro dia ressuscitará. Os discípulos não entenderam o que ele estava falando. Já tinham visto Jesus levantar Lázaro, mas eles não entenderam. E só quando ele morre e começa a aparecer, eles vão entender do que tinha realmente acontecido. E ele aparece para os outros discípulos, e Tomé não está lá. Os outros discípulos todos ficam incrédulos, olhando: o que é que está acontecendo? Eles estavam no cenáculo, num salão como este aqui, mas tudo fechado. De repente Jesus se materializa no meio deles, e eles ficam assustados. E Tomé, quando Tomé chega, que eles contam: olha, nós vimos o mestre está vivo. Tomé diz: eu só acredito se eu ver a mão dele furada e tocar no lado dele onde a lança entrou. Daí a pouco Jesus aparece para ele e diz: Tomé, olha aqui a minha mão, toca aqui do meu lado para ver se sou eu mesmo. E então Tomé diz: mestre. Então ele acredita, porque ele viu ali diante dele o mestre dele ressuscitado. E esse mestre ressuscitado está ressuscitado. A primeira canção que foi cantada aqui é: Deus não está morto. E quando fala Deus não está morto, está remetendo à figura de Jesus. Jesus não está morto. Ele morreu, mas ressuscitou. Ele morreu para nos dar vida. E aqueles que estão em Cristo também não estão mortos. A Bíblia diz que antes nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Efésios 2:1. Ele vos vivificou, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Ele vos deu vida. Outra versão diz: ele vos deu vida. Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Que o pecado mata. O pecado mata. Mas o verdadeiro arrependimento traz vida, traz um renovo. E quando nós trazemos Jesus para a nossa vida, então o sangue de Jesus nos purifica de toda a imundície, de toda a injustiça, de todo o pecado. E nós podemos viver verdadeiramente livre. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas no capítulo 5, ele diz, verso 1, ele diz: olha, para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Queridos, foi para viver em liberdade que Jesus nos libertou. Ele vos desarraigou do império das trevas e vos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aleluia. Glória a Deus. Ele vos desarraigou. Sabe o que é isso? É a
desarraigar é arrancar pela raiz. Nós vivíamos no império das trevas, no domínio totalitário de Satanás sobre a nossa vida. É por isso que tem gente aí dizendo todas essas besteiradas que nós estamos vendo na televisão, nas escolas e tudo mais. Queridos, e quando eu falo, as pessoas estão dizendo, eu quero dizer a vocês que muita gente que está dizendo isso, eles não estão dizendo da boca para fora, não, eles estão acreditando que é verdade mesmo. A Bíblia diz que, eu não lembro dessa referência, me ajude aí, que o espírito deste mundo cegou o entendimento dessas pessoas, cegou o entendimento dos incrédulos. Essas pessoas estão cegas, por isso não conseguem enxergar. Nós estamos vivendo dias difíceis no Brasil, como eu falei no começo. E a gente fica olhando para certas atitudes de certas autoridades. E eu pessoalmente olho e digo, ou esse cara é um tremendo cara de pau, um safado, um sujeito mesmo sem pudor nenhum, ou ele está profundamente cego, incapaz de enxergar o que ele mesmo está fazendo. Mas quando nós vamos para as Escrituras e vemos que a Bíblia diz que o espírito deste mundo cegou o entendimento das pessoas, aí você consegue entender por que essas pessoas estão se comportando dessa forma. Por isso que nós não temos que olhar para essas pessoas como nossas inimigas. O nosso inimigo não é o ser humano, o nosso inimigo é o diabo. Os nossos inimigos são os espíritos malignos que operam na vida dessas pessoas para fazer com que elas se conduzam dessa forma. Escrevendo aos Efésios, o apóstolo Paulo fala sobre isso no capítulo 6, a partir do verso 12. Ele diz que nós não temos que lutar contra carne nem sangue, mas contra principados, potestades, dominadores deste mundo, nas regiões celestes. Então, quando você escolhe uma pessoa e diz, essa pessoa é meu inimigo, é minha inimiga, você está errado. Quando eu falo isso aqui das nossas autoridades constituídas que estão agindo de forma diferente, e quando eu digo que nós devemos ir para a rua dizer não a isso, é um direito constitucional nosso, mas nós não podemos olhar para essas pessoas como nossas inimigas. Elas são autoridades constituídas e têm a permissão de Deus para estar lá. E você diz, mas então como é que você vai lá dizer que não concorda? Eu não concordo com o que elas estão fazendo. Mas eu oro por elas, para que Deus ilumine o coração delas e elas vejam o que estão fazendo, se arrependam e sejam salvas. Aleluia. Não pensem vocês que eu quero que nenhum daqueles sujeitos que estão lá nos tribunais superiores decidindo injustamente, vocês não pensem que eu quero que eles vão para o inferno. Eu não quero. Eu quero que eles se arrependam. O meu desejo é que eles se arrependam dos seus maus caminhos e endireitem os seus caminhos, sejam salvos. E quando eu morrer, eu quero me encontrar com eles lá no céu. Agora, para que isso aconteça, é preciso que eles se arrependam, porque eu vou para o céu, se eles não se arrependerem, eles vão para o inferno. Assim como qualquer um que não se arrepender vai para o inferno. Então nós não podemos desenvolver nenhum tipo de ódio ou de animosidade nesse sentido, nesse tipo de confronto com essas pessoas, de jeito nenhum. Nós vamos dizer, não, vamos dizer sim. Porque ainda que elas nos persigam como igreja, elas estão fazendo isso porque estão enganadas. Aí você diz, será? Sim. Vocês lembram do apóstolo Paulo? Já ouviram falar desse sujeito? O apóstolo Paulo foi um dos homens que mais perseguiu a igreja. Lá no início da igreja,
Ele mesmo disse: eu persegui e mandava matar. E ele disse: eu não sou digno de ter sido chamado por Deus para ser um apóstolo. Eu me considero um abortivo que saiu já no final da rama. Mas eu não mereço isso aqui, porque eu era um perseguidor da igreja. E ele se arrependeu. Deus se manifestou a ele. E assim como Deus se manifestou ao apóstolo Paulo, será que Deus não pode se manifestar ao Gilmar Mendes, aos ministros do Supremo? Pode. Talvez esteja faltando oração da nossa parte. Assim como nós devemos orar pela nossa família, pelos nossos companheiros de trabalho, queridos, a Bíblia diz que nós devemos orar pelas autoridades. Orem pelas autoridades, mesmo aquelas que são más, nós devemos orar. Para que venham tempos bons, tempos de refrigério. A minha oração tem sido muito no sentido assim: Senhor, ilumina o coração desses homens, para que eles se arrependam dos seus maus caminhos, para que eles governem com honestidade e venham tempos melhores para a nação brasileira, para que o brasileiro possa desfrutar das imensas riquezas do país. Temos que orar, irmãos. Mas esses sujeitos têm que ser amados por nós. Assim como o sujeito que está lá na rua, caído na beira da rua. Nós temos um ministério fantástico agora levantado por Deus no nosso meio, que é através do Marcelo e dos irmãos lá do Calafate. Deus está saqueando o inferno, conquistando vidas que estão no crime, que estão lá jogados lá nas valetas da rua. Glória a Deus. Temos que orar. Orem muito pelo Marcelo, porque ele está na linha de frente. E por esse povo que está aqui, que é do círculo de oração, que veio aqui na frente, eles estão na linha de batalha, na linha de frente também. Ore pela irmã Cláudia, que está à frente do Ministério de Oração aqui, da sede. E os irmãos que fazem parte do Ministério de Oração e Intercessão da Igreja. Eles oram por vocês, mas a Bíblia diz: orai, escutem, orai uns pelos outros. Devemos orar uns pelos outros, carregar as cargas uns dos outros. Não é o que a Bíblia diz? Jesus disse para que nós vivêssemos em amor. O cristão tem que viver em amor, irmãos. E eu tenho dito que esse amor tem que começar aqui na igreja. Nós temos que viver profundamente o amor de Deus aqui na igreja. E tem que começar na igreja, não é? Amém? Não é? Foi isso que eu ensinei para vocês? Que o amor tem que começar na igreja? Não ensinei isso para vocês, não. Eu ensinei que tem que começar em casa, na sua família. Foi isso que eu ensinei. Você quer uma igreja forte? A família tem que ser forte. Aleluia, glória a Deus. A primeira igreja é lá na sua casa, aqui é a segunda. A primeira igreja é na minha casa. Se eu não for aprovado lá, aqui eu posso até fazer umas colinhas. Mas toda mentira tem perna curta, né? Como é que você vai traduzir isso aí? Mentira tem perna curta. Um dia aparece, um dia o disfarce cai,
A máscara cai e quem você é de fato aparece. Por isso que nós temos que deixar que o Espírito Santo vá nos conduzindo para dentro da palavra, da verdade, para sermos transformados pela palavra. Porque naquilo que é disfarce em nós, a verdade vai aparecer, gente. Não tem como esconder erros muito tempo. A Bíblia diz que tudo que há encoberto debaixo do sol há de ser revelado. Aí o sujeito comete um crime, adultera e deixa tudo guardado. Irmão, um dia vai aparecer. Comete o erro e deixa escondido lá, não confessa, o diabo começa a montar no pescoço dele, porque ele não confessou. Quer dizer a você que pecado não confessado é uma luta, é uma autorização para o diabo atacar a sua vida. Não deixe o pecado escondido, confesse. A Bíblia diz: aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Mas jamais Deus vai deixar de lhe perdoar, meu irmão. Cometeu o pecado, então nós temos um advogado diante do Pai, Jesus Cristo justo. Ele intercede por nós, diz a Bíblia. Confie nele. Ou você acha que ele não sabe que você pecou? A Bíblia diz que a palavra não chegou ainda à nossa boca, no Salmo 139. Não lembrei aqui o versículo. A palavra não chegou ainda à nossa boca e Deus já a conhece toda. Então por que você fica escondendo pecado se ele já sabe que você pecou? Aí você diz: mas se ele já sabe que eu pequei, por que eu tenho que confessar assim? Eu não sei. Eu sei que a Bíblia diz que nós devemos confessar. Porque quando nós confessamos, estamos assumindo o nosso erro. Estamos assumindo que pisamos na bola, que erramos. E sobretudo que precisamos de graça e misericórdia no nosso vida. E quando nós vamos a Ele diz: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. E quando você confessa o seu pecado, você fica livre. Fica livre. Então Jesus foi lá e ressuscitou Lázaro. Voltando para o Lázaro. Ressuscitou Lázaro. Virou festa ali. Depois ele vem e ressuscita, vira festa. Mas antes de morrer, ele disse: olha, eu vou morrer. O Filho do Homem vai ser levantado. Mas ao terceiro dia ressuscitará. E ao terceiro dia ele ressuscitou. Mas antes de morrer, ele disse: ele fez uma ceia. E na ceia está lá no capítulo 11, verso 23 de 1 Coríntios. O apóstolo Paulo ensinando sobre a ceia. Ele diz assim: porque o que eu aprendi do Senhor é o que eu também vos ensino. Que o Senhor, na noite em que foi traído, tendo dado graças, tomou o pão e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós. É uma versão que diz que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim. E continua dizendo: semelhantemente, depois de haver ceado, ele tomou o cálice e o deu aos seus discípulos, dizendo: este cálice, tomai e bebei. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Eu tinha uma versão antiga que dizia que é derramado por vós. Agora não aparece mais.
Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue só. Fazer isto em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes deste cálice, isso aí já não é mais Jesus falando, é o apóstolo Paulo falando. Jesus disse comer e beber, né? Isto é o meu sangue. Aí o apóstolo Paulo continua dizendo, porque, aí já é o apóstolo Paulo falando, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então Jesus estava dizendo que nós devemos fazer isso aqui. Ceiar. Ceiar para quê? Para cumprir o mandamento que ele deu. Fazermos em memória dele. Então o que nós vamos fazer aqui é uma ceia em memória a Jesus. Mas não, tem uns que vêm assim com a cara de choro. Vocês me viram que hoje eu quase chorei aqui umas 2, 3 vezes. Mas não é por causa disso aqui não. É porque que às vezes eu fico coisado assim mesmo. Deixa lá. Então eu não preciso chorar de novo, porque Jesus morreu por mim e agora eu vou tomar um cálice. Não. Queridos, esse é um momento de alegria. Pense bem, você era pecador. Eu vou afastar mais aqui para não cair saliva aí sobre. Eu vou pegar aqui e voltar para lá. Fique mais. Quando vocês vierem, esse da frente é o pão e os da lateral aí do lado é o suco. Então, quando eu venho e pego o pão, e pego o cálice, e como e bebo, eu não tenho que ficar triste. Eu tenho que... Por que Jesus mandou fazer isso? Para a gente lembrar quem nós éramos, quem nós somos e o que Ele fez por nós. E quando Ele diz assim, fazer isto em memória de mim, é para você saber exatamente o que foi feito em seu favor, o que Jesus fez por você, para que você saiba que agora você é livre, para que você saiba que agora você é salvo, e que tudo isso não lhe custou um centavo, foi tudo de graça, para você, como eu digo, de graça para você, mas para Cristo não foi de graça. Ele pagou o preço. Jesus pagou o preço. Ele pagou tudo que precisava ser pago para Deus, para que saísse de graça para você. Entendeu? Quem pode fazer isso aqui? Quem pode comer? Quem pode ceiar? Todo aquele que um dia recebeu a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Se você fez isso, pode. Se você não fez, não coma. Isso não é bom. Não é, aí pode se dar mal. Ok? Aí você diz, pastor, mas eu não fiz a conversão, eu não aceitei a Jesus, mas eu quero fazer nesta noite. Eu posso comer? Pode. Mas tem primeiro que receber a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Aquele que, é claro, tem, as igrejas normalmente têm um procedimento para isso. Só pode comer depois, se estiver junto, por exemplo, tem que se casar, tem que se batizar para poder comer.
E não é que aqui é bagunçado, não. Não pense que essa igreja aqui é bagunçada, não. É só porque nós temos um entendimento diferente. Eu entendo que se você aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida agora, e depois de agora morrer, você vai para o céu. Porque Jesus pagou o preço. Você se arrependeu, você foi lavado e purificado, remido pelo sangue de Jesus. Se 2 minutos depois da sua conversão você morrer, você vai para o céu. Então, quem participa da ceia? Os que vão para o céu. Os que são salvos em Cristo Jesus. Os que confessaram a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então, se converter agora, na sequência, pode. Agora, depois você batiza. Depois você organiza a sua vida. Se está junto, tem que casar mesmo. Inclusive, lá no Calafate vai ter um casamento coletivo lá. Nós vamos fazer em novembro, né? Novembro. Vamos fazer o casamento coletivo. Estamos tentando trazer para cá. Tem uns impedimentos, mas a gente vai tentar trazer para cá. Porque aqui é mais, o salão é melhor. Se não der, a gente vai lá. Mas vamos arrumar. Ok. Dito isso, você entendeu? Eu quero perguntar se no salão aqui tem alguém que ainda não recebeu a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E você entendeu essa palavra hoje. E quer entregar a sua vida hoje a Jesus. Se tiver, você levanta a sua mão. E eu vou orar com você. E na sequência a gente vai iniciar. Tem alguém que gostaria de fazer essa decisão? Gente, hoje está meio frio aqui, não está? Eu estou com frio aqui em cima, está meio tenso esse negócio. Tem alguém que ainda não é cristão aqui? Ou que é um cristão nominal? Não, eu sou católico, apostólico, romano. Não, eu sou, meu pai é crente, eu também sou crente. Isso não existe, tá? A sua vida é pessoal. O pecado do seu pai não vai lhe levar para o inferno, mas o seu vai. Por isso que precisa ser resolvido. E a única forma de resolver a situação do seu pecado é deixar que ele seja lavado pelo sangue de Jesus. Tem alguém aqui que gostaria de fazer essa decisão, essa escolha? Ok? Então nós vamos passar para a próxima etapa. Nós vamos ceiar. Eu já falei, quem pode, então se você é um cristão, já confessou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você pode vir aqui. Venham procurando manter a distância de 1,5 metro mais ou menos. E você pode se levantar do seu lugar, vir aqui, pegue o pão, pegue o suco e volte para o seu lugar e espere para que a gente possa ceiar juntos. Ok? Podem vir.